Olha aí, pessoal, a novela do Alexandre de Moraes segue a todo vapor, mas agora com alguns coadjuvantes. Ele é o protagonista de forma indiscutível, mas agora o senhor Cássio Nunes Marques, pois é, indicado pelo Bolsonaro. E aí, será que vai fazer alguma diferença? Tem nas mãos não apenas uma ação, mas duas ações que podem mudar o rumo do jogo na questão relacionada ao Twitter, ao X, ao X, como você preferir, né? Que é o grande ponto deste momento, o mais novo arrobo ditatorial do senhor Alexandre de Moraes. São vários, tá? Isso aí tá abafando uma sucessão de outros equívocos, né? Não é equívoco porque é algo deliberado, mas decisões antilegais, vamos colocar assim, ilegais, né? Contra a lei, que foram tomadas pelo Alexandre de Moraes nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, né? Mas então o Nunes Marques tem essa possibilidade que, inclusive, pode ser feita em decisão monocrática, pois é, ele não precisa levar a questão para o plenário, pode decidir por conta própria, mas se ele levar essas ações adiante, certamente, tenho para mim pelo menos, vai ser lá no plenário com os 11 juízes batendo de frente a esse respeito aqui, né? Isso certamente vai testar o apoio que o Alexandre de Moraes possui no STF para além da primeira turma, que votou quase de forma unânime para manter tudo o que o Alexandre de Moraes havia anteriormente determinado, né? Mas ainda há um questionamento a respeito dos demais 6 ministros, pois é, há uma maioria nessa história aí que pode ser contrária ao Alexandre de Moraes. Duvido muito, mas possível é, né? Enquanto isso, né, enquanto a coisa segue nesse rumo, nessa toada, a desobediência civil segue a todo vapor aqui no Brasil, inclusive no Twitter, que continua funcionando para mim, tá? Sem subterfúgios, normalmente. Não houve interrupção em momento algum desse serviço aqui, pelo menos para mim. Sei que em muitas partes do país o pessoal está usando VPN de fato, né? E aqui os Alexandre Files, né? O perfil criado para expor os arrobos ditatoriais do Alexandre de Moraes, publicou mais um capítulo aqui, no caso relacionado ao monarca, ao senador Alan Rick, né? Vários senadores sofrendo na mão do Xandão, uma coisa absurda. E o Nicolas Ferreira, que, como bem cita a publicação, foi o deputado mais votado aqui no Brasil, né? Mas não apenas isso, meu amigo. O bom humor do brasileiro, né? A irreverência do brasileiro vai longe. E agora a moda, a exemplo do que aconteceu com o senhor Fernando Haddad, ou melhor, Fernando Tachad, o Alexandre de Moraes, o Xandão, virou também aqui motivo na Times Square, né? Pois é, um outdoor que foi feito aqui, né? Um painel em que foi feita a inserção VPN, né? Pois é, inclusive tem vídeo disso aqui, passando o brasileiro, realmente não é fácil. Agora, um outro coadjuvante que chamou bastante a atenção nos últimos dias, e é um cara desse meio, um ex-ministro do STF, é o Marco Aurélio Mello, que tem falado de forma bastante crítica ao STF, inclusive em muitas oportunidades, e ele falou aqui o seguinte, né, que a medida tomada pelo Alexandre de Moraes a esse respeito, em relação ao X, ao Twitter, é um ato extremo, que não é uma boa decisão e que não implica em avanço cultural, mas sim em retrocesso. Pois é, vamos conversar sobre todos esses temas, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, começando aqui pelo ponto do Cássio Nunes, né, o primeiro coadjuvante nessa história aí, né? A primeira turma do STF, para onde o Xandão levou o caso, é feita pelos baba-ovos dele. Flávio Dino é um cara que entrou ali no STF por determinação do Alexandre de Moraes junto com Gilmar Mendes. Eles conversaram com o Lula na véspera da indicação, o Lula estava protelando isso, e aí depois que houve essa conversa super republicana, no dia seguinte o Lula falou, não, é o Flávio Dino meu indicado,
e tudo mais. Muitos acreditavam que seria o Bessias, né? Mais um cara muito próximo do Lula, como o próprio Zanin o é, né? O primeiro indicado que o Lula levou para o STF. Então, uma turma formada por Zanin, pelo Flávio Dino e pelo próprio Xandão não poderia ser algo diferente. Alexandre de Moraes não quis remeter a questão para o plenário do STF. Por qual motivo? Talvez porque ele não fosse conseguir a unanimidade que ele gostaria. A maioria, creio que sim, isso aí é bastante possível. Para além destes 5 ministros aqui, lembrando que qualquer um deles pode mudar de ideia numa possível votação em plenário, tá? Isso não é impossível de acontecer. A votação na sessão extraordinária, como foi feito, não tinha essa possibilidade de alteração nos votos, né? Mas então, eu acho que o Xandão sabe muito bem que ele não teria unanimidade e mostraria um enfraquecimento da imagem dele perante o STF. Agora, o Cássio Nunes tem 2 ações relacionadas à decisão do Xandão sobre o X neste momento, né? A primeira dessas ações aqui, o primeiro ponto, foi apresentado pelo Partido Novo. Eu já comentei aqui no canal, inclusive, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que está sendo questionado aqui? A suspensão do X em território nacional e a aplicação daquela multa de R$50 mil que ninguém sabe muito bem como que vai funcionar, que é completamente ilegal no final das contas aí, né? Então, o que o Partido Novo está querendo na prática é a suspensão de todos os efeitos da decisão do Alexandre de Moraes aí, né? Esse é um processo. Agora, o outro processo, né, apresentado também por uma ADPF, foi apresentado pela OAB. E aí não tem nada a ver com a questão da suspensão em si do X no Brasil, mas sim com a aplicação da multa, pelo óbvio motivo, né, dela ser genérica, conforme o pessoal, né, aponta aqui, né, a aplicação de uma sanção sem o devido processo legal, sem a possibilidade de defesa e de apresentação do contraditório, ou seja, uma violação da Constituição brasileira, uma violação flagrante, né? Então, esses 2 processos aqui estão nas mãos do Cássio Nunes. Eu não tenho certeza aqui, né, se ele pode decidir não fazer nada, dormitar em cima desses processos, né? Agora, a ação que ele pode tomar a partir daí é decidir de forma monocrática, pois ele pode fazer isso aí, lembrando que decisões monocráticas não precisam ir a julgamento no plenário, não é obrigatório que isso aconteça, ou seja, ele pode de forma monocrática aceitar o argumento tanto do Partido Novo, que é mais abrangente, quanto da própria OAB, que é de um item específico, ou seja, ele pode simplesmente invalidar as decisões do Alexandre de Moraes ele mesmo, né? Ou ele pode levar essa questão para uma deliberação do plenário do STF. Desses 2 cenários, acho este segundo mais provável, né? Porque ele tira o dele da reta aí e não se compromete dando um passo tão grande assim, que é desdizendo tudo que o Alexandre de Moraes fez, especialmente depois da primeira turma validar de forma praticamente unânime, né? O Luiz Fux fez ali umas ressalvas, mas na prática foi o voto do relator que valeu, o relator sendo o próprio Alexandre de Moraes, é claro, né? Então, isso aqui é uma grande incógnita neste momento. Para onde que essa história vai? Tudo depende da intenção do Cássio Nunes. Volto a dizer, um indicado do Bolsonaro, não que eu acredite, que isso vai representar muita coisa, mas pode ser uma virada de jogo aí nessa história, né? Uma grande incógnita para mim, pelo menos neste momento, né? E essa ação tem muito mais o fator de testar o apoio que o Alexandre de Moraes tem no STF como um todo, do que a possibilidade de reverter a ação que ele tomou, né? Porque, volto a dizer, é bem provável que os 5 sigam a votação que eles fizeram anteriormente. Não é impossível, não é ilegal que eles mudem o entendimento, mas é bem provável que eles mantenham. E aí dos restantes, meu amigo, você ainda tem o Dias Toffoli, você tem o Gilmar Mendes participando ali, né? O Barroso meio que já mostrou que não quer seguir por esse caminho. Mas Dias Toffoli e Gilmar Mendes, pelo menos um desses 2 vai seguir
o Xandão, eu diria mais provável o Gilmar Mendes, né? Aí seriam 6 votos, já haveria uma maioria, né? Mas neste momento, até um 6-5 eu acho possível acontecer. Um 7-4 não seria uma boa notícia para o Alexandre de Moraes, porque representaria, sem dúvidas, um enfraquecimento dele nesse cenário, né? E aí você tem, na turminha do Xandão hoje, 2 membros da velha guarda, que são a Carmen Lúcia e o próprio Luiz Fux. Para eles se bandearem para a opinião contrária e virarem um placar, não é difícil isso acontecer, né? Mas então, Alexandre Faios continua expondo as arbitrariedades do Xandão, e mais do que mostrar aqui, né, o que foi publicado lá, a decisão aqui, né, do Alexandre de Moraes e tudo mais, né, assinado por ele ali de forma digital. Mais do que isso, essa página Alexandre Faios está colocando também a fundamentação legal que demonstra as violações que o Alexandre de Moraes tem cometido, inclusive contra a Constituição. Olha só, tem citação aqui da Constituição, aqui também e aqui também, meu amigo. Pois é, aliás, cada um dos 5 pontos aqui tem uma violação constitucional cometida pelo Alexandre de Moraes, para não deixar dúvidas. Vale muito a pena ler isso aqui em detalhes, ponto a ponto, porque realmente a argumentação é evidente. E vamos lá, todos nós já sabemos disso aqui, não é novidade para ninguém, mas é sempre bom ver isso acontecendo sem a possibilidade do Xandão fazer nada. Nessa altura do campeonato, ele já tentou tudo que era possível contra o Twitter, né? E aí é muito engraçado, com certeza, ver esse painel do VPN sendo colocado pelos brasileiros lá na Times Square, né? Muito engraçado mesmo. Não sei se o Xandão pode fazer alguma coisa, algum tipo de perseguição contra as pessoas que fizeram isso, mas o bom humor é fundamental nesses casos, né? A irreverência para relativizar o poder dessas autoridades que acham que estão acima de tudo e de todos, do bem e do mal, né? Não estão acima do humor, não estão acima do sarcasmo do brasileiro, disso eu não tenho dúvidas, né? Agora, encerrando esses temas com o segundo coadjuvante aqui dessa história, o Marco Aurélio Mello, de forma recorrente, tem criticado pontos especialmente relacionados ao Alexandre de Moraes, mas da atuação do STF como um todo, né? Ele tem falado aqui, por exemplo, né, que a liberdade de expressão está sendo violada na questão aí das ações do próprio STF, de decisões que têm sido tomadas, né? E falou aqui também que parece que o STF não está debatendo da forma correta sobre temas de uma magnitude tão grande assim, né? Você simplesmente encerra a participação do brasileiro numa rede social em que mais de 20 milhões de brasileiros têm conta, utilizam de forma recorrente, e sem que o STF discuta sobre esse tema, parece um pouco exagerado, né? Tem aqui a entrevista dele, do Marco Aurélio Mello, à CNN, e a verdade é a seguinte, né? O cara nunca foi flor para se cheirar, essa é a verdade. Agora, quando ele estava no STF, ele agia mais ou menos como os ministros atualmente. Agora que ele saiu, ele tem falado mais às claras. Então, se você ainda tem dúvidas a respeito do pensamento dos 11 Supremos, se eles sabem que eles estão agindo de forma errada, que eles estão agindo contra a Constituição, contra os direitos fundamentais, não tenha dúvidas. Olhe para o exemplo do Marco Aurélio Mello, um cara que ele próprio agia mais ou menos dessa forma, que talvez não tão ousado quanto o Xandão, mas sim com atitudes bastante questionáveis no passado, e que agora que saiu do STF, assume claramente o problema que essa Suprema Corte representa para o Brasil. Tenha certeza, todos os 11 Supremos sabem muito bem o que eles estão fazendo e como eles estão passando por cima de todas as leis da Constituição e da legalidade da justiça como um todo, né? Eles só acreditam serem deuses na Terra e não se preocupam com as repercussões de suas ações. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.